E aí, vamos conversar sobre a palavra de Deus, a palavra que vai gerar fé dentro de nós. Você sabia que para você ter fé, você precisa ouvir a palavra? É isso mesmo. Uma das primeiras coisas que eu pedi a Deus, sem saber porque eu não tinha lido, esse versículo, foi: Pai, me dá a fé. E aí a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, quanto mais você escuta a palavra, mais você vai ter fé, mais a sua fé vai crescer. Então, quanto mais nos expomos à palavra, mais fé será gerada. E da mesma forma, se você se alimenta de outras coisas, de outros assuntos, então aquilo também vai ser gerado dentro de nós. É como um alimento, né? Se você come sempre besteiras, não se alimenta bem, o teu corpo vai responder de uma forma. Então, eu convido você agora nesse vídeo junto comigo, porque você recebe aí e eu também recebo aqui. Eu convido você a se expor a essa palavra, a palavra de Deus, a palavra que muda nossas vidas, que gera fé. Nossa, como é bom! E o Espírito Santo me guiou a fazer novamente esse vídeo hoje. E eu disse: Espírito Santo, e aí? Vamos ler o quê? Gente, eu tenho vivido a minha vida, antes de começar a ler aqui o capítulo, eu tenho vivido a minha vida sendo guiada pelo Espírito Santo. E, sabe, muitas vezes a gente planeja a vida da gente, planeja. Eu quero assim, 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 assim. Eu sei que é importante fazer planos, é importante, eu faço os meus planos, eu tenho meus horários. Mas, sabe, é tão maravilhoso quando nós deixamos isso aberto, a nossa agenda aberta, sabe? Para que Deus vá lá, pague e fale assim: faça isso aqui que é melhor, sabe? E eu tenho vivido assim. Eu ia estudar a palavra agora e o Espírito Santo falou: não, para tudo, é necessário fazer um vídeo agora. E eu creio que essa palavra vai alcançar a sua vida e vai mudar algo dentro de você. Amém? Então seja guiado pelo Espírito Santo. É maravilhoso. Até as minhas roupas. Pelo Espírito Santo, eu uso o quê, hein? Sabe, esse relacionamento, essa comunhão. Espírito Santo, estou numa situação difícil, o que eu faço? Então, Ele é o teu melhor amigo, Ele é o teu consolador, Ele é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo está conosco todo o tempo. E, meu Deus, sem esse GPS eu não iria para lugar nenhum. Eu quero ler com vocês Efésios 6, a partir do verso 10. Nós vamos ler sobre a armadura completa de Deus. Uma palavra final: sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas, para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem o escudo da fé, para deter as flechas de fogo do maligno. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Olha só, é do verso Efésios 6, do 10 ao 18. Gente, isso aqui sabe, você está passando por alguma situação difícil, por qualquer situação que seja. E essa é a roupa que você precisa usar. Tudo que está aqui em Efésios 10 ao 18 é o que nós precisamos fazer. Todas as orientações para que a gente vença, para que a gente consiga vencer. Entenda, o mundo ele é de aflições. Ele tem aflições. É um fato.
coisas ruins acontecem, sabe? E nós precisamos entender que esse mundo, ele jaz do maligno. Nós não podemos achar que aqui é a Disney, sabe? Não é. E sempre que eu penso, né, que esse mundo é do maligno, eu imagino em minha mente como se eu estivesse, sabe quando você está andando em um lugar que não é seu, tipo, você tem a sua casa, mas você está aqui nesse mundo, mas esse mundo tem um governante. Mas olha só que lindo, ao redor da sua casa e ao redor da sua vida há uma proteção divina. Além dessa proteção de Deus, dos seus anjos, né, da sua mão sobre as nossas vidas. Porque Jesus orou ao Pai e disse, Pai, não deixe que o maligno os toque. Então, nós vivemos num mundo que é cheio de aflições, mas que existe um Deus que nos protege. Ele nos deixou sua palavra, que olha, esse que é o presente mais lindo que o Pai deixou pra gente, sabe? É o presente mais lindo. E aqui ele está nos dizendo em sua carta, que é a carta de Deus para o mundo. A Bíblia é a carta de Deus para o mundo. E aqui ele vai nos dizer o que fazer, sabe? Porque um pai, ele diz para o seu filho o que fazer. Um bom pai diz isso. E Deus, ele sabe das condições. Ele sabe, ele enviou Jesus, Jesus passou, Jesus sabe o que é o mundo, ele sabe. E ele sabe de todas essas coisas e quer que nós possamos vencer assim como ele venceu. Então, olha só, Deus, ele quer filhos fortes, sabe? Nós não podemos criar os nossos filhos e é tudo lindo e maravilhoso. Não é, porque não é. Então, nós precisamos criar os nossos filhos preparados, é assim que papai e mamãe falam? Preparados para o mundo. Nós precisamos preparar os nossos filhos para esse mundo que a cada tempo que vai passando se torna pior. São muitas notícias ruins, acontecimentos ruins, catástrofes. E nós precisamos preparar os nossos filhos contra pessoas ruins, contra tudo isso. E olha só, Deus, ele fala em sua palavra, sejam fortes e corajosos. Você já parou para pensar nessa frase que Deus diz pra gente? Minha filha, seja forte e corajosa. Meu filho, seja forte e corajoso. O que é ser forte? Quando você vai à academia no primeiro dia, você vai lá buscar condicionamento, vai buscar força. Mas você consegue perceber que a força do primeiro mês, né, que você começa, já é diferente dos 6 meses após? Você já tem mais resistência? Então, o que é ser forte? É ter essa resistência. Ai, Débora, mas eu não consigo ser forte. Olha só, Deus, ele prepara tudo, ele não tem desculpa, porque Deus prepara tudo pra gente. Deus, ele prepara e nos capacita para sermos fortes. Então, o que Deus, ele mais deseja é que nós o conheçamos. Uma vez que você conhece Deus e você se aproxima dele em fé e da sua palavra, você vai descobrir nesse relacionamento como ser forte, porque você está com o Todo-Poderoso. Ora, eu estou com o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Foi ele que fundou todas as bases, que limitou os oceanos e que nos criou a sua imagem e semelhança. Ora, se eu estou perto desse Deus, naturalmente eu vou me tornar forte. Davi derrotou Golias. Porque Davi era forte? Não, porque Davi estava com aquele que é forte. Aquele que a sua mão é forte. Então, Deus, ele quer a gente forte. Para isso, nós precisamos nos aproximar dele e entender que com ele podemos todas as coisas. Que agindo ele, quem é que vai impedir em nossas vidas? E Deus está nos chamando todos os dias. Todos os dias. Para viver esse relacionamento com ele e descansar, porque o Senhor, ele nos convida a descansar, sabe?
confiar é descansar. E uma vez que nós descansamos nele, nós mostramos fé nesse Deus. Ei, Deus existe e Ele cuida de nós. Nós não podemos ver. Aí você fala assim, eu queria tanto ver Deus. Será mesmo que nós temos visão suficiente para vê-lo? Será que nós temos mente suficiente para vê-lo? Ei, Ele criou todas as coisas. Ele é muito imenso. Ele é muito infinito. E assim como Ele é infinito, infinito também é o seu amor por nós. E nós precisamos olhar para Deus, sabe? Não desviar os nossos olhos. Nós fazemos tantas coisas todos os dias, mas nós precisamos fixar os nossos olhos nele. E Deus, Ele deixou a sua palavra e está nos dizendo aqui para usar armadura. A armadura de Deus é o que nós precisamos usar para vencer o dia mal. Vamos analisar um pouquinho essas palavras que o Senhor está nos dizendo? Primeiro Ele diz, sejam fortes no Senhor. Olha só. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Nós precisamos ser fortes nele, porque somos mais que vencedores em Cristo. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Perceba que é nele, porque fora dele estamos perdidos. Fora deles estamos inseguros. Então veja só. Aí depois ele vai dizer no verso 11 do capítulo 6 de Efésios. Vistam toda a armadura de Deus. Vistam. Nós precisamos vestir. É vestir. Olha só. Ei, imagine você tá andando sem a armadura de Deus. Você tá pelado. Você tá inseguro. Você tá vulnerável. Deus não quer isso para você. É hora de usarmos a armadura de Deus em nossas vidas. E aí ele diz, vistam toda a armadura de Deus. Pra quê, Débora? Aí ele responde, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Olha só. Então existe alguém que bola estratégias para me derrubar. Porque o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Então ele tá como um leão ao derredor, procurando me tragar. Essa é a verdade. Existe uma força maligna. Existe sim uma força maligna, porque se não existisse era tudo lindo. Concorda? Era tudo muito lindo se não existisse. Uma vez que Adão desobedeceu, a legalidade foi dada, Foi dada a legalidade de Satanás. Satanás pegou aquilo que era nosso. Quando Deus disse, não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. Não me desobedeça. Não me desobedeça, senão você vai morrer. Ai, Débora, e depois que Adão comeu o fruto, ele não morreu. Mas essa morte que a Bíblia fala, não é a morte física ali na mesma hora. É a morte espiritual. Morte espiritual é a separação do homem com Deus. E ali foram separados. O Criador da criatura. Mas Deus, em seu infinito amor, enviou o seu Filho para que o caminho de volta, fosse aberto. E através de Jesus nós podemos voltar. Esse é o ministério da reconciliação. Nós podemos nos reconciliar agora com Deus, voltarmos para Ele, sermos filhos e não morrermos mais. Porque a nossa vida eterna agora está no nosso espírito, uma vez que cremos que Jesus é o Filho de Deus, morreu por nós e ressuscitou, vencendo a morte e nos dando a vida eterna. Ei, esse Deus nos ama. Entenda isso. Ele nos ama. E o inimigo, o diabo, ele monta estratégias para derrubar você. E Deus não quer você sem essa roupa. Ele quer você vestido com a armadura dele. Porque somente ele vence o mal. Olha só. Aí, Paulo vai continuar escrevendo.
Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Ou seja, assim como nós não vemos a Deus, nós também não vemos os espíritos malignos, mas eles existem, como eu falei, uma força maligna existe e ela quer nos tragar. Precisamos ficar atentos sobre isso. E aí, mais uma vez, Paulo vai repetir, portanto, vistam, ele diz 2 vezes, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim, mantenham sua posição. Então, com a armadura de Deus, nós vamos vencer, nós vamos nos manter firmes, né? E vamos ali permanecer na posição. E aí ele vai dizendo, né? O cinto da verdade. Quem é a verdade? Cristo é a verdade. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o cinto da verdade, a verdade é Cristo em nossas vidas. Sem esse cinto não vai dar certo. A couraça da justiça. E a couraça da justiça. Os calçados usem a paz das boas novas, né? A paz das boas novas, as boas novas que é o evangelho. Por onde nós andarmos, nós precisamos levar a palavra de Deus. Nós precisamos viver a palavra de Deus por onde nós andarmos. Os calçados das boas novas, por onde você for. Não precisa ser só aqui nesse vídeo. Não precisa ser só aqui. Mas quando eu desligar aqui, com a minha família, no meu trabalho, na rua, onde o Espírito Santo guiar você, seja guiada. Você levar a palavra, andar, levando a palavra. Por onde você for, leve a palavra. Porque a vontade de Deus, a vontade dele é que todos cheguem no pleno conhecimento da verdade. Essa verdade não pode ficar só para mim. Quem conhece o Pai sabe do amor que ele tem pelas vidas. Então nós precisamos levar a palavra para elas. A palavra que salva e a palavra que liberta. Amém? E aí, para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem o escudo da fé. Eita, fé! É o escudo da fé. Aí continua, né? Para deter as flechas de fogo do maligno, né? Em outra versão diz os dardos inflamados do maligno. Então, olha só, é a fé que vai deter as flechas de fogo do maligno. Então, olha só, Satanás, ele sempre vai nos tentar. Sempre. Eu gosto muito de olhar para Lucas 4, Lucas 4, que vai falar da tentação de Jesus. Então, lá em Lucas 4, você vai ver que Satanás, ele tentou Jesus, né? Ele tentou Jesus ali. E sempre ele vem com uma informação distorcida, uma informação errada. E ele vai lá na área que você tá fraco. Olhe lá para Jesus, né? Em Lucas 4, Satanás vai, tenta Jesus. E uma das coisas que ele fala é, se tu é realmente, né, o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Por que ele falou isso? Jesus estava sem comer. Então, aquilo era uma necessidade de Jesus naquela hora. Era comer, estava com fome. Então, Satanás vai no ponto fraco, transforma essa pedra em pão. Você entende? Agora, vamos lá. Como é que Jesus responde? Como é que Jesus responde? Pela fé, tá aqui. Jesus levanta o escudo da fé. Mas aí o que Jesus diz? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quando Jesus responde isso, veja, tem fé, é o escudo da fé. Como é que ele se defende? Pela fé, crendo que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Porque existe o nosso alimento para o corpo, mas existe um alimento que é muito mais importante, que é o nosso alimento espiritual. O nosso espírito precisa estar bem. Primeiramente, ele precisa estar bem. Porque se você acha que vai ficar forte em todos os sentidos, só comendo comida, não vai. Há um alimento que é espiritual. Há um alimento que vai sanar o nosso vazio por dentro. Não é esse vazio de fome, eu tô com fome, a barriga tá roncando, não.
Isso aí é a fome natural do nosso corpo, né? O nosso corpo perecível. Mas aquilo que é eterno só será alimentado por aquilo que é eterno, pelas palavras eternas. Então Jesus, olha só o que ele responde. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Fé. Satanás já não vai tentar ali de novo naquela, mas não vai. Aí ele vai falando outras coisas e Jesus declarando com a sua boca fé. Fé. O que tem saído da sua boca? A boca vai falar daquilo que o nosso coração está cheio. Vai sair. Tá saindo da sua boca aquilo que tá dentro de você. Tá dentro. Se sair, tá dentro de você. Se você é uma pessoa que fala muito de Deus, da palavra, glória a Deus. A palavra está dentro de você. Que você vai colocar para fora aquilo que está dentro. Aquilo que está entrando pelos seus ouvidos. Aquilo que está fazendo morada nos seus pensamentos. Aquilo que está caindo para o seu coração. Está saindo pela sua boca. Como é importante termos a palavra para declarar em fé, fé, fé. Quando o inimigo vinha jogar os seus dardos, as suas flechas. Olha só, que palavra maravilhosa. Vamos colocar a palavra para dentro, vamos colocar a palavra de Deus para dentro, para que a gente levante esse escudo da fé. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, a salvação é o capacete, a nossa salvação em Cristo Jesus, né? Protege a nossa mente, porque uma vez que somos salvos em Cristo, entendemos a salvação, nós entendemos a salvação, é importante entender a salvação. Nós somos salvos, e porque somos salvos, a nossa mente é renovada, sabe? A salvação é o presente mais lindo que o Senhor nos deixou. Então, usem a salvação como capacete, e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Agora, bora lá, espada. Eita, espada! Olha só. A palavra de Deus é a espada. Então, bora lá. Você quer se defender de algo que aconteceu, né? Claro que vai ter situação que nós precisamos apenas silenciar, porque não há o que dizer. O Espírito Santo vai guiar você, fica em silêncio. Mas se porventura você for responder, porque nós encontramos nos evangelhos Jesus respondendo, né, aos fariseus. E ali ele respondeu, mas teve uma situação com Pilatos, por exemplo, que ele ficou em silêncio. Então, na situação que você tiver que responder, lembre-se, Jesus sempre respondia com a palavra. Que nós possamos ser parecidos com Jesus, que da nossa boca saia a palavra, que no conselho que a gente for dar para nossa amiga, para o nosso amigo, seja a palavra. Que tudo seja a palavra de Deus. Da nossa boca saia. Porque essa palavra, ela é uma espada. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Sabe? E a palavra de Deus, a Bíblia vai dizer que ela é viva e eficaz. E vai dizer que ela é como uma espada de 2 gumes, né? Ela corta, ela divide, assim, a alma e o espírito do homem. Isso é muito forte, gente. A palavra de Deus, ela vai no nosso mais profundo ser. Ela vai. Isso quando nós permitimos, né? Aí você diz assim, não, então eu vou ler para ver o que acontece. Não vai funcionar. A palavra de Deus só é revelada para aqueles que são humildes, para aqueles que desejam verdadeiramente e que permite que o autor, que é o Espírito, que o autor, né? O autor, Deus, permite que ele ajude você a entender. A Bíblia é o único livro que você lê junto com outra pessoa. Então, se você não tiver essa humildade, se você não tiver esse, bora, eu quero, não vai acontecer. Então, quando você permite isso, quando você permite que a palavra, que Deus se revele a você, essa espada que é a palavra, ela vai no seu mais profundo ser e vai te revelar coisas sobre você. Sabe quem você é, sim, vai revelar o amor de Deus por você, mas vai revelar também aquilo que precisa ser mudado em você. Então, muitas vezes as pessoas não querem ler a Bíblia porque dizem assim, ah não, é tão legal a minha vida aqui, né? Não, vou ler não. Tem um negócio lá que eu tenho que mudar.
Então, assim, enquanto a gente ficar pensando dessa forma, nós não vamos viver a plenitude da palavra. Nós não vamos conhecer a Deus. A vida eterna é isto, conhecer a Deus. Então, você pode ficar fazendo as coisas que você faz, mas é certo uma coisa, sabe? Você pode até estar vivendo um bom momento da sua vida, fazendo coisas que são legais e tal, mas que não agradam a Deus. Mas é certo, esse caminho não vai te levar à salvação. Por que eu digo isso? Eu vivi um período da minha vida, e vou falar isso aqui só pra finalizar, já tá em 26 minutos. Eu vivi um período da minha vida que eu cheguei a conhecer a Europa, viajei e tal, me formei em engenharia civil, e meu Deus, para a sociedade estava tudo maravilhoso, mas dentro de mim não tinha salvação. Dentro de mim não tinha alegria. Então eu me deparei com um vazio muito grande dentro de mim. E pelo dom que Deus me deu, eu sinto as pessoas à minha volta, então eu via também esse vazio nelas, né? E aí, aquele caminho que eu tinha trilhado para minha vida, eu me frustrei. É isso que acontece. Todo caminho que não é o caminho de Deus, porque somente o caminho dele que é bom, somente o caminho de Deus leva à salvação, leva à paz, à plenitude. O que vai acontecer? Você vai se destruir. Esse caminho que você está escolhendo, que não é do agrado de Deus, que não condiz com aquilo que Ele planejou para você. Foi o que aconteceu comigo, né? Eu fiquei mal, fiquei triste, provei daquilo que eu escolhi. Eu provei daquilo que eu, Débora, escolhi. Deus não tinha nada a ver com isso. Pelo contrário, Ele estava de braços abertos, esperando eu voltar e pedir perdão. E foi isso que eu fiz, né? Foi maravilhoso. Voltar para o Senhor e entender que o caminho dele é melhor. Por mais que a disciplina doeu, né? Por mais que o moldar de Deus na minha vida foi doloroso, mas valeu a pena, sabe? Porque é como um dente cariado. Vamos dizer que você vai fazer um processo no seu dente, vai retirar aquela cárie sem anestesia. Vai doer, porque tem uma cárie ali. Mas depois que tirar aquela cárie, né, e fazer toda a restauração do seu dente, vai passar. Então, quando Deus vai arrancar coisas dentro de nós, né? Não vou dizer arrancar, né? Ele vai arrancar, ele vai tirar. Dói, porque eram coisas que você achava que eram corretas, mas no final ia levar você à destruição. Mas ele vai lhe explicando, uma vez que você vai se expondo, à palavra. E é lindo, sabe, o moldar de Deus, gente. Hoje eu me olho assim e digo, meu Deus, que mudança foi essa? O Espírito Santo tem até me trazido, assim, imagens de quando eu era pequena mesmo, né? Totalmente improvável, uma menina sem estrutura familiar, triste, sabe? Solitária, calada. Olha, hoje eu falo que só. E o Senhor mudou a minha vida, está mudando, e eu quero que Ele continue moldando e me mudando, para que a cada dia mais eu me aproxime dEle, me pareça com Cristo. E o Senhor quer fazer isso com todos nós. Ele é especialista em restaurar, Ele é especialista em cuidar. Ele é um excelente psicólogo, Ele é um excelente pai. Então, creia, vista. Hoje nós lemos aqui a armadura de Deus. Vista essa armadura, vista essa roupa. O Senhor quer que você vença, o Senhor quer que você tenha vitória, o Senhor quer que você encontre nele quem você é. Ele quer também te moldar, sabe? Ele quer cuidar de você, cuidar daquelas feridas, daqueles traumas, sabe? E Ele é maravilhoso para fazer isso. Apenas confia e busca. Busca, porque precisa querer, né? Se não quiser, não vai não. A Bíblia diz assim, que Jesus está na porta, né? Eis que estou à porta e bato. Mas Ele não vai abrir a porta. Aí vai continuar, né? Aquele que quiser, aí que vai abrir, vai permitir que Ele entre. E depois sente na mesa com você, que é lugar de comunhão e intimidade. Essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Eu espero que esse episódio aqui, Vamos Conversar, tenha edificado sua vida. Edificou muito a minha agora compartilhar a palavra com vocês, porque uma vez que eu me exponho a ela, eu também fico cheia, e isso é maravilhoso. Não existe trabalho pesado em anunciar a palavra de Deus. Eu realmente amo, para mim é um prazer imenso, sabe? E eu declaro sobre a sua vida sede da palavra. Eu declaro que
tudo que nós falamos aqui fique no seu coração, que não se perca, né? Que o seu coração seja um solo fértil para receber essa palavra. E que você possa ter sede todos os dias, sabe? Que você possa provar todos os dias, assim, da presença, do amor, da alegria que está perto desse Deus maravilhoso. Não há nada melhor, não há nada maior. Essa é a maior riqueza. Ele quer isso, ele quer se aproximar de você, mas para isso você precisa querer se aproximar dele. Obrigada, Pai, por esse vídeo. Obrigada, Pai, pela vida da pessoa que está assistindo. Obrigada, Pai, porque Tu destes a Tua palavra para a gente. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos amou. Obrigada, Pai, porque o Senhor deixou escrito aquilo que nós precisamos usar para vencer no dia mal, que é a Tua armadura. Obrigada, Pai, pela oportunidade de anunciar a Tua palavra. Obrigada, Pai, pelas vidas que serão restauradas através dela. Obrigada, Pai, porque Você é maravilhoso. Aguardamos ansiosamente o dia que veremos o Senhor face a face. Obrigada porque Tu és a nossa esperança, Tu és a nossa segurança, Tu és o nosso refrigério, Tu és a nossa paz, Tu és a nossa alegria. Obrigada, Pai. Em nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Até a próxima, em nome de Jesus.